Olá, pessoal, tudo bem? Como estamos? Bem, então, nessa aula de quarta-feira, dia 9 de junho de 2021, nossa proposta é fazer um estudo de caso. Nós vimos na última aula e confeccionamos o recurso de agravo em execução. Vamos lembrar? Eu disse aos doutores que lá na forma do artigo 197 da Lei de Execuções Penais, o recurso cabível, quando de um indeferimento de um pedido no seio, no bojo, no corpo de uma execução penal, é o recurso de agravo em execução. Então, se o seu enunciado já diz para o doutor e para a doutora que estamos ali diante de uma execução penal e houve um indeferimento do pedido, bem, não nos resta outro instrumento que não o agravo em execução. E como vai ser a aula de hoje? Nós vamos relembrar rapidamente como foi a ideia da confecção desse recurso na última aula e vou trazer para vocês um caso real, né? Um caso em que nós trabalhamos, em que houve um indeferimento de um pleito de livramento condicional, justamente nos termos da súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, que nós vamos também relembrar, foi justamente o que caiu naquele enunciado, né? A respeito disso, desse indeferimento, nós interpusemos um agravo em execução tempestivamente. Vamos lembrar que o agravo em execução ele segue o rito do recurso em sentido estrito, lembrou lá? Então, nós temos duas premissas basilares que são demasiadamente importantes. Vamos falar da primeira premissa basilar, prazo 5 dias. Segunda premissa basilar, juízo de retratação. Então, o que é o juízo de retratação? O juiz, antes de remeter os autos ao tribunal, ele verifica se ele volta atrás da decisão ou se ele, de fato, mantém ela. Tá bem? Bem, a partir daí, então, vou trazer para vocês o corpo desse recurso, vou trazer para vocês o acórdão, que foi parcialmente provido, então deu parcial provimento aos termos do agravo em execução, e vou trazer para os doutores e para as doutoras, finalmente, a decisão que, acatando, acolhendo o determinado pelo acórdão, expediu o alvará de soltura com a concessão do livramento condicional, ou melhor, com a concessão do livramento condicional, expediu o alvará de soltura. Então, vamos lembrar, num primeiro momento, os termos da lei. Vamos lá ao rigor do artigo 197, por gentileza, 197, lá da Lei de Execuções Penais. Lá nos diz, das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Então, quando o doutor se deparar com o artigo 197, quando o doutor se deparar com o artigo 197 da Lei de Execuções Penais, o doutor tem que lembrar lá do artigo 581 do Código de Processo Penal, porque o processamento do agravo em execução ele se assimila ao do recurso em sentido estrito, prazo 5 dias e juízo de retratação. Perfeito? Então, nesse momento, vamos passar, queridos doutores e doutoras, efetivamente à análise do caso concreto. Vamos, num primeiro momento, fazer a análise rápida, por favor, fazer a análise rápida do indeferimento do pedido de livramento condicional. Vejamos, lá se diz, trata-se de incidente pendente em favor do sentenciado tal. Eu pedi a progressão do regime para aberto e ainda o livramento condicional. Né? Ele estava beirando o regime aberto, né? Estava beirando o requisito objetivo para o regime aberto, estava muito próximo do livramento condicional. Para quem não lembra, para as benesses no seio da execução penal, nós temos que atender a dois requisitos. Quais sejam eles? O primeiro requisito. O primeiro requisito, nós temos a ideia de que, doutores e doutoras, o primeiro requisito é o requisito objetivo, é o preenchimento do lapso temporal previsto como necessário para o alcance do benefício. Nós temos isso lá em regra no artigo 112 da LEP. Lembra que eu falei com vocês que a Lei de Crimes Hediondos não mais regula
nem mesmo quando os delitos são hediondos, a progressão de regime, depois do pacote de lei anticrimes, ela é integralmente regulada pelo artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Então, vejamos, lá trouxemos o seguinte aspecto a respeito, né, e aqui houve o indeferimento. Vejamos o que disse o magistrado para indeferir o requerimento e exigir, doutores e doutoras, a realização de exame o quê? Criminológico, a realização de perícia. Lá se diz, verificada a agressividade do crime praticado pelo sentenciado, demonstrando que antes do cárcere já possuía personalidade duvidosa quanto à recomendação do convívio social desvigiado, tenho que a realização do exame criminológico para orientar e individualizar a execução penal se faz prudente. Lá se diz, crucial a realização da aludida perícia, considerando o quê, doutores e doutoras? O elevado tempo no cárcere, cujos danos psicossociais, apenas mediante aludida inspeção técnica, pode ser dimensionada, pelo amor de Deus! Nós não podemos admitir isso. Nós não podemos admitir isso. Vejamos, ele faz uma alusão, num primeiro momento, à gravidade, veja, à gravidade em abstrato do delito. Depois ele faz alusão à gravidade em concreto do delito praticado. Teríamos ali um homicídio triplamente qualificado. Bem, nesse caso, o sujeito ele já foi punido pela gravidade em concreto do crime em que, em tese, ele cometeu. Nós entendermos que ele não faz ou que se exige um requisito especial para a progressão de regime não previsto em lei, apenas pelo quê, doutores e doutoras? Apenas pela gravidade em concreto do crime, que ele já está sendo punido, é bis in idem. É punir duas vezes pelo mesmo fato. E em direito penal, nós não podemos admitir a punição em bis in idem. Nós temos o princípio do no bis in idem, quer dizer, não se pode punir duas vezes pelo mesmo fato, né? Na sequência, ainda, o culto magistrado assevera, destaca que essa reprimenda, essa exigência de exame criminológico, ele fundamenta isso no lapso temporal, quer dizer, mais de 10 anos, que esse sujeito ficou encarcerado, que isso traria danos psicossociais, psicológicos a esse indivíduo, que deveriam ser aferidos, a gravidade desses danos, segundo perícia. Ora, doutores e doutoras, ministra Carmen Lúcia, exarando o posicionamento que a Suprema Corte já trouxe várias vezes, foi clara e objetiva. Nós não podemos, indene de dúvidas, entender que, vejamos, a pena privativa de liberdade seja a privação da dignidade. Então, se o magistrado afirma que esse reeducando pode ter sofrido danos psicoativos, psicossociais, enfim, psicológicos no geral, pelo tempo do cárcere, está se reconhecendo o direito de indenizar, está se reconhecendo que o Estado deve indenizá-lo. Simples assim. Vejamos o que diz a súmula 439 do STJ. Lá nos diz, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Então, o que nós temos que bater na tecla? O que nós vamos ter que asseverar no nosso recurso? Nós vamos ter que enfrentar no nosso recurso que a súmula 439, ela se diz, a regra é o quê? Que o sujeito faça uso das benesses, seja garantido ao sujeito as benesses, previstos, né, claro, preenchidos os requisitos objetivos, quer dizer, liane temporal e subjetivo, bom comportamento carcerário, independentemente do exame criminológico. Isso é a regra. A exceção é o quê? A exceção
A exceção é que, a depender dos casos concretos, em decisão motivada, o juiz pode exigir o exame criminológico. Então, o que nós vamos enfrentar? Essa motivação. Nós vamos afirmar que essa motivação foi precária. Nós vamos afirmar que essa motivação não merece persistir, tá? Então, vamos lá agora fazer essa afirmação de que essa fundamentação ela não merece persistir. Um minutinho. Vamos abrir aqui. Está na tela para vocês aí agora. Vamos lá. Aqui está a nossa peça de interposição. O que é a peça de interposição? É dizer ao juiz que nós não nos conformamos, que nós não concordamos com a respeitosa decisão exarada, que nós temos interesse em recorrer e que esse magistrado ele deve remeter os autos por egrégio tribunal. Então, veja lá, o endereçamento, nós temos ali a comarca de Juiz de Fora. Veja, o verbo é interpor. Interpor tempestivamente, quer dizer, dentro do prazo, agravo em execução. Hugo, cadê o fundamento? Está aqui, doutor e doutora, com fundamento no artigo 197 da Lei de Execuções Penais. O fundamento não pode faltar na peça do doutor e da doutora. Ora, vamos lá. Requer seja recebido e processado nas formas das razões já anexas inclusas. Olha como que eu observei que o agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito. Olha como é que eu observei, ó, levando-se ao rigor de juízo de quê? Retratação positiva. O que é isso? O juiz voltar atrás, o juiz analisar o recurso e perceber que ele deve voltar atrás. Mas, caso não seja acolhido a sede retratatória, o que ele tem que fazer? Remeter os autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com extração e autenticação da integralidade dos documentos que compõem o auto. Beleza? Tranquilo até aí? Bacana? E aí a gente vai para as razões do nosso agravo em execução. O que a gente faz nas nossas razões? A gente traz ali um liame explicando o que a decisão recorrida, as razões que a decisão recorrida enfrentou, e repetimos, nós vamos ter que afirmar, nós vamos ter que demonstrar, melhor dizendo, que a decisão recorrida, a fundamentação dela, não está de acordo, porque, vamos lembrar, lá nos termos da súmula 439 do STJ, lá nos termos da súmula, a regra é o sujeito usufruir dos benefícios da execução penal, verificados claros, requisitos objetivos e subjetivos, independentemente do exame criminológico. A decisão criminológica ela deve ser motivada, está lá na súmula. Bem, fundamentou, olha o que eu trouxe aqui, ó, que o magistrado fundamentou que o elevado tempo amargado pode ter causado danos psíquicos ao recorrente, sendo prudente designar perícia e transcrever a decisão. Grifei aqui, ó, os termos que nós vamos o quê? Enfrentar. A motivação que nós, defesa, modestamente entendemos que não merece prosperar. Olha, verificada a agressividade do crime, demonstrado que antes do cárcere, o que é isso? Bis in idem, personalidade duvidosa. Ali ele fala, ó, biopsicossociais, ó, pelo tempo em que ele ficou preso. Bem, o que nós vamos colocar? Data vênia, os argumentos trazidos pelo juízo não merecem prosperar, e a gente começa com a ideia da violação ao sistema acusatório constitucional. Por quê? Porque o Ministério Público, o promotor de justiça, foi favorável ao requerimento de livramento condicional. Se o promotor de justiça foi favorável, nos termos do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, nós entendemos, e isso já era subentendido, mas precisou do legislador ratificar, através do pacote de lei anticrimes, que, havendo um requerimento da defesa e um requerimento da acusação idênticos, não pode o juiz entender de forma diversa. Então, se a defesa pede absolvição, vamos imaginar que o Ministério Público também peça absolvição. Nesse caso, o juiz não pode entender pela acusação. E como nós fizemos um requerimento em execução penal
e o Ministério Público, na condição de fiscal da lei, foi favorável à concessão desse livramento condicional, bem, não pode o juiz decidir de forma diversa. Então, nós trouxemos essa preliminar aí, certo? Juntamos jurisprudência, tudo nesse sentido. Então, frisa-se, o magistrado da COI ignorou o pleito de livramento condicional e a manifestação ministerial pela prisão domiciliar. Então, sem provocar, o que ele fez? Ele indeferiu os requerimentos sem ter sido provocado nesse sentido. Então, nós requeremos liminarmente a reforma da decisão e a concessão da prisão domiciliar. Foi aquilo que o Ministério Público havia pedido. Agora, nós vamos enfrentar a questão da fundamentação inidônea. Veja o que nós trouxemos, né? Trouxemos novamente os termos da decisão, a amargada, e lá nós dissemos o nobis in idem. O magistrado de piso foi incapaz de identificar qualquer ocorrência lastreada durante o curso da execução. Quer dizer, só pode ser considerado em desfavor do executado aquilo que ocorreu no curso da execução, e não em momento anterior, porque se fosse em momento anterior, ele já está efetivamente sendo punido por aquilo. Estaríamos diante da eminência de bis in idem, com consideração de circunstâncias alheias à execução para fundamentar a indispensabilidade de perícia, a indispensabilidade de exame criminológico. A decisão combatida para indeferidas benesses levou em conta exata e exclusivamente os elementos que acarretaram a condenação do recorrente. Quer dizer, estamos diante aí do bis in idem. Requeremos, então, né, a prisão domiciliar, enfim, em razão da iminência do bis in idem, em razão de ter se considerado para fundamentar a decisão que exigia exame criminológico. O que se considerou ali? Ali se considerou, doutores e doutoras, ali se considerou circunstâncias anteriores ao início da execução. E o juiz só pode fundamentar a necessidade de exame criminológico por fatos ocorridos no seio, no bojo, dentro da execução penal. Agora, nós trouxemos o outro elemento indicado pelo juiz como rigoroso, né, como elementar, como justificante da exigência do exame criminológico, qual seja os abalos psicológicos derivados do cárcere. Bem, trouxe novamente os termos em que o juiz afirma que houve danos psicossociais pelo tempo amargado em pena, e o grande propósito da pena corpórea é a reeducação. Então, como talhou a ministra Carmen Lúcia, a execução da pena não pode ser entendida como a execução ou como a privação da dignidade, ou seja, a finalidade é a adequada reinserção ao convívio, que, doutores? Social. Bem, é indispensável, portanto, conjugar a formação do reeducando no ambiente prisional ao retorno gradual à convivência ao mundo exterior. Então, são esses os elementos que nós trouxemos. Lá eu constei, jamais no curso da execução penal, que já perdura 11 anos, 5 meses e 28 dias, foi noticiado qualquer incidente de falta disciplinar ou conflito com policiais penais. O elevado tempo de cárcere pode ter acarretado danos psicossociais? Pode. O que ele está fazendo quando ele diz isso? Ele está dizendo, ele está reconhecendo o dever do Estado de indenizar o sentenciado, e aí a gente requer necessariamente a reforma da decisão para a concessão do livramento condicional. Aqui no mérito, nós reiteramos os argumentos trazidos, e lá nos pedidos, a gente escalonadamente traz todos esses pedidos que eu acabei de mencionar para vocês. A peça está disponibilizada aos doutores e doutoras aí no nosso portal, tá certo? Mas como aqui não tem mentiroso, é muito importante que a gente traga também, não só a peça, mas que nós tragamos, em especial, doutores, que nós disponibilizemos aos doutores e doutoras também o acórdão derivado, um minutinho, desse recurso. Tá? Vou disponibilizar o acórdão na íntegra para vocês, mas vamos ler aqui, porque a nossa aula está chegando ao fim, apenas a ementa. Agravo em execução, progressão de regime, livramento condicional, realização de exame criminológico. Prerrogativa do juiz da execução, desde que fundamentada a sua necessidade. Vamos ver lá o dispositivo. Lá se diz,
dou parcial provimento, né? Foi unânime a decisão dos 3 desembargadores, para, cassando a decisão agravada, determinar que o juízo primevo analise os demais requisitos para a concessão do regime e livramento condicional, né? Como o recurso demorou um pouco para ser julgado, né? Como o recurso demorou um pouco para ser julgado, na data do recurso, ele já tinha atingido o prazo para o seu livramento condicional. Então, esse recurso, né, o provimento desse agravo foi noticiado no corpo da execução, e aí o juiz de piso, ele necessariamente teve que acatar. E na data de ontem, no dia 8/6/2021, houve a concessão do livramento condicional e a expedição do alvará de soltura. Tá? Olhem o que é a luta, olhem o que é, de fato, na prática, a importância que se tem um agravo em execução, todas as peças. Vamos lá. Indeferimento do requerimento de condicional e progressão de regime. Está disponibilizado para vocês nessa sequência na plataforma. Peça do recurso de agravo em execução. Está disponibilizado para vocês na plataforma para leitura. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo em execução. Disponibilizado na plataforma. E, por fim, a decisão que, acatando o determinado em acórdão, concedeu o livramento condicional, está disponibilizada para vocês, alvará de soltura, vitória da defesa, para vocês, daqui uns dias que estarão ao meu lado, eu desejo sorte e disponibilizo a peça para que vocês vejam literalmente como a sistemática funciona, tá bem? Eu espero que tenham gostado da aula, semana que vem a gente volta, nessa semana a gente não tem confecção de peça, mas na próxima semana a gente já vai ter. Eu preciso que vocês estudem muito detalhadamente todas essas peças disponibilizadas na plataforma para compreenderem, em especial, o que é um recurso, com peça de interposição e peça de razão. Tá certo, queridos? Um grande abraço. Fiquem com Deus.